Olá, meus queridos. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de literatura, né? Nós estamos estudando a literatura desde o início do ano, vimos toda a teoria literária, vimos a origem da literatura brasileira, estudamos o quinhentismo brasileiro, né? Que, como eu disse a vocês, vem a ser o primeiro movimento, né? A primeira produção textual literária aqui no Brasil, porém nós vimos que é uma produção literária no Brasil e não do Brasil, lembrem bem disso. E hoje nós passamos a estudar um movimento literário importantíssimo para quem vai fazer vestibular ou Enem, que é o Barroco, né? Então, o Barroco é um movimento literário que surge na Europa e que vem a existir aqui no Brasil, tendo o nosso primeiro autor, né, brasileiro. Então, nós podemos dizer que é o primeiro ponto realmente de literatura produzida aqui no Brasil, porque o quinhentismo era muito mais história que literatura. E aí, quando nós falamos do Barroco, nós estamos falando de um movimento literário que surge na Europa, que será produzido aqui no Brasil, mas que ainda tem muito mais características europeias que brasileiras. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco do que vem a ser o Barroco, né, como ele se desenvolve dentro da literatura aqui no Brasil. Preparei um slide para, a partir do slide, nós conversarmos um pouco sobre o que vem a ser o Barroco. Primeiro ponto, que danado significa barroco, né? Várias vezes em sala de aula, quando eu vou começar esse assunto, né, muitos alunos falam logo, barroco é de barro, a gente vai estudar o barro, professora, a gente vai estudar pedras. Não. Realmente, a palavra barroco, ela tem a sua etimologia, ou seja, a sua origem, né, significando pedra irregular. O que é uma pedra irregular? Né? Uma pedra que não tem um formato definido, ela é cheia de irregularidades, ou seja, de altos e baixos, de pontas ou não. Então, quando nós falamos em barroco, nós estamos falando, na verdade, de um movimento literário que reflete essa irregularidade que o seu próprio nome vem trazer. Então, eu trouxe uma pequena definição. E a partir dessa definição, eu vou mostrar a vocês o que vem a ser essa irregularidade apresentada dentro do barroco. Eu coloquei barroco, tem como etimologia, né, que eu disse a vocês, pedra irregular. É um movimento artístico que compreende múltiplas manifestações artísticas. Literatura, pintura, arquitetura, música. Então, nós vamos ter a literatura barroca, a pintura barroca, a arquitetura barroca, a música barroca. Inclusive, hoje, várias das igrejas, né, espalhadas aqui pelo Brasil, elas fazem parte, né, dessa arquitetura barroca. Elas trazem, né, toda a estrutura do barroco dentro da arquitetura, dentro da sua construção ou dentro mesmo da sua pintura. A música barroca também ainda é cultivada em algumas igrejas, certo? Então é um movimento literário que ocorreu no finalzinho do século XVI, mas que ainda tem suas marcas fortes dentro da sociedade. Produzidas entre o final do século XVI e o início do século XVII, desculpa. Expressão das contradições que o ser humano vivia no contexto em que essa estética surgiu. Época marcada pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. O Barroco incorporou o exagero, o paradoxo, a antítese, a religiosidade e traços da cultura clássica em suas produções, tornando-se por vezes um sinônimo de extravagância. Então não tem como eu explicar o Barroco sem antes conversar sobre isso aqui com vocês. Reforma protestante e contra-reforma católica. O que é que acontece? O Barroco, ele surgiu, né, no finalzinho aí da Idade Média, quando o Renascimento ele está começando a se expandir. E nós tínhamos uma sociedade totalmente voltada para os ideais católicos da época. Lembrando que os ideais católicos da época eram ideais bem diferentes hoje, né, dos de hoje. A Igreja Católica, né, do período do Barroco, ela era uma igreja católica, né, que comandava e que detinha todo o poder, seja esse poder social, seja esse poder educacional, seja o poder religioso. Então, a igreja católica, ela comandava a sociedade. Até que um jovem chamado Martim Lutero
né? Ele que fazia parte, ele estava estudando para ser padre, ele era seminarista, ele começou a questionar alguns comportamentos da Igreja Católica. E aí traduziu o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E a partir dessa tradução, ele começou a questionar alguns elementos da Igreja Católica. Questionamentos esses que apresentavam a razão, né? Ou seja, deixavam um pouco de lado a fé e começavam a apresentar a razão. A partir do momento que ele começou a revolucionar isso aí, a Igreja Católica ela passou a ser contestada por muitos daqueles que a seguiam sem questionar. Então, o que é que acontece? A partir do momento em que Lutero ele faz esse questionamento e ele tem várias pessoas o seguindo, nós vamos ter aí o que nós chamamos de reforma protestante. Quando a igreja ela começa a perder seus fiéis, né, por causa desse questionamento. E aí a Igreja Católica, é claro, que era extremamente poderosa na época, que detinha muito poder, né, tanto sobre o psicológico das pessoas, quanto a parte econômica, social, ela faz o que nós chamamos de contra-reforma, ou seja, ela busca formas de trazer esse público de volta. E aí são instaurados os tribunais da Inquisição, né? E a Igreja Católica, ela usa até, nesse período, a própria arte para fazer isso. Então, o que é que ela vai fazer? Por exemplo, as pinturas religiosas da época, elas são pinturas que vão trazer sempre o jogo do que a gente chama de claro e escuro. Aquilo que representasse a igreja, a fé, era pintado numa cor mais clara, aquilo que representasse os elementos que separam o homem da fé, lembrando que a fé nesse período era representada pela igreja, que Deus era representado pela igreja, eram pintados numa tonalidade mais escura. Os santos da época, eles eram representados sempre com uma cara de tristeza ou de súplica, para mostrar que eles estavam tristes com, né, esse distanciamento dos fiéis. Então, isso aí é o que nós chamamos, dentro da arte, de reforma protestante e contra-reforma. E aí eu pergunto a vocês, imagina vocês vivendo nesse período. Vocês passam a vida inteira, vamos pegar uma pessoa de 20 anos, né? Ela passa 20 anos da vida dela sendo criada naquele ambiente católico, né? Tendo que obedecer a tudo que era imposto pela igreja no período. E aí, de repente, vem alguém que questiona a igreja e que mostra, por meio daqueles questionamentos, que pela razão, esquecendo um pouco a fé, esquecendo um pouco o sentimento, está correto. Então, a pessoa que está passando por isso, é claro que ela vai ter em sua mente o quê? Uma dúvida. Será que eu devo continuar a seguir os preceitos que são pregados na igreja? Ou será que eu devo partir e pensar para essa parte da razão? Então, o homem barroco, né, a palavra barroco, ela significa pedra irregular, porque ela traz essa irregularidade dos sentimentos e pensamentos do homem que vivia nesse conflito entre reforma protestante e contra-reforma católica. Então, nós podemos dizer que o barroco é um movimento artístico que reflete essa visão contraditória, essa visão de dúvida, de angústia do homem, diante desse contexto histórico de reforma protestante e contra-reforma católica. E aí eu separei as principais características, né, da arte barroca, lembrando que nós estamos falando do barroco no geral, mas o que vai se destacar para nós é a parte de literatura, né? E aí vem a primeira característica que eu destaquei é o conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Quem não lembra, teocentrismo, né, é quando eu tenho Deus como centro de tudo. E aí lembrar que Deus, nesse período, né, ele era representado pela Igreja Católica. E o antropocentrismo seria o homem como centro de tudo. Ou seja, eu tenho aqui o conflito entre o teocentrismo, a fé, e o antropocentrismo, a razão. Então, eram constantes os questionamentos. Vocês vão perceber que muitos dos textos barrocos que nós vamos estudar, eles vêm cheios de interrogações, de dúvidas, porque mostram, né, essa visão do homem dividida entre a fé e a razão. Segunda característica, oposição entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí, mais uma vez, essa questão. O mundo material, né, era representado, de certo modo, pela razão, e o mundo espiritual era representado pela fé, que nesse caso era a igreja.
conflito entre fé e razão. O cristianismo vai estar presente de uma forma muito forte dentro da produção literária barroca. E aí vem a idealização amorosa, juntamente com o sensualismo e o sentimento de culpa cristã. Então, nos poucos textos em que se fala no barroco, em que se deixa de lado essa religiosidade e se traz a questão do amor, o homem ele vai se viver sempre angustiado entre o desejo carnal e o medo de pecar, que é o que a gente chama de culpa cristã. Então, é um homem que vive em uma angústia constante. É assim o homem barroco. Consciência da efemeridade do tempo, ou seja, o homem barroco, ele sabia que o tempo passava muito rápido. E aí entra um termo importantíssimo, que é o carpe diem. O carpe diem é um termo, em latim e que significa ao pé da letra, aproveite o dia. Só que usar a expressão aproveite o dia pode ser de duas formas. Eu posso dizer assim: Joana, aproveita o dia, mulher. Você é muito jovem. Então, eu estou dizendo para ela aproveitar as coisas boas que a vida tem para oferecer. Mas se eu digo, Joana, aproveita o dia porque você não sabe se amanhã vai estar aqui. Eu já estou tendo uma visão o quê? Mais pessimista, porque eu não sei do meu futuro. Então, o Carpe Diem é um termo que vai aparecer no Barroco e que vai aparecer no próximo movimento literário que nós iremos estudar, que é o arcadismo. Só que o Carpe Diem barroco, ele é um Carpe Diem que está relacionado a essa efemeridade, ou seja, essa passagem rápida do tempo. É aproveitar o momento presente, porque eu não sei se amanhã eu estou viva. É aproveitar a beleza que eu tenho enquanto jovem, porque amanhã eu já posso estar velha e feia. Então, a ideia do barroco era essa, aproveitar o momento presente de uma forma pessimista em relação ao futuro. Já o Carpe Diem Arcade, que é o que vocês vão estudar, é aquele primeiro Carpe Diem. Aproveita a vida, no sentido de aproveitar as coisas boas que a vida tem para nos oferecer. E aí, a sétima, vem o gosto por raciocínios complexos, o barroco, como ele trazia esse sentimento de angústia, de culpa, de dúvida, os raciocínios, eles são bem complexos e muitas vezes tentam convencer o leitor, por meio desses raciocínios que estão relacionados muitas vezes à própria dúvida religiosa, à dúvida existencial, à dúvida amorosa. Gosto pelo soneto, e aí mais uma vez aparece o soneto, para quem não lembra, é uma produção clássica, um poema clássico, que está dividido em 4 estrofes, sempre. As 2 primeiras são 2 quartetos, ou seja, com 4 versos cada, e as 2 últimas, 2 tercetos, ou seja, 3 versos cada, sempre. Gosto pelas inversões. Quando nós falamos em inversões, nós estamos falando aí no hipérbato, que é uma figura de sintaxe que inverte a ordem sintática. E aí que deixa os textos com um pouco mais de dificuldade de compreensão. Então, os textos barrocos, eles não iriam apresentar geralmente a ordem sujeito, verbo, complemento. Não, essa ordem ela seria misturada ou invertida muitas vezes. Emprego frequente de figuras de linguagem, como antítese, paradoxo e metáfora. E aí lembrar bem dessas figuras de linguagem. A antítese é a figura de linguagem que aproxima palavras com sentido contrário. E isso era bem comum dentro do barroco, diante do próprio contexto histórico. Reforma protestante contra a reforma católica, que já é uma antítese em si. Fé versus razão, que também é uma antítese. O paradoxo, que é uma espécie de antítese, mas que no lugar de aproximar palavras apenas com sentido contrário, ele aproxima ideias com sentido contrário. E aí o paradoxo também é bem constante na produção literária barroca. E a metáfora, que é essa comparação no sentido figurado direta. Então, a metáfora ela é constante na maior parte dos movimentos literários e não seria diferente no barroco. E aí vem 2 pontos importantíssimos quando nós falamos do barroco, que são o gutismo e o conceptismo. O que é gutismo e o que é conceptismo, professora? São estilos de produção textual. Então, quando vocês forem estudar isso aí ou responder as questões,
lembrem que cultismo e conceptismo tratam, na verdade, de estilos de concepção, ou estilos de produção textual, desculpem, não de ciência. Já foram várias questões em que trazia tudo bem certinho sobre o barroco, e aí dizia que cultismo e conceptismo eram ciência. Não, são estilos de produção textual. E aí o que é que diferencia um do outro? Quando eu falo em cultismo, eu estou falando daquele autor que se preocupa com vocabulário, com estrutura textual. E quando eu falo em conceptismo, eu estou falando do autor barroco que vai se preocupar com as ideias do texto, com como ele vai convencer o leitor em relação àquilo que ele está tentando produzir. Aqui no Brasil, nós vamos ter 2 representantes do barroco que serão estudados na nossa próxima aula, que são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Quando nós falamos em Gregório de Matos, nós estamos falando de um brasileiro que tinha sua produção literária, na maior parte das vezes, cultista. Ele escrevia poemas, e aí nesses poemas que ele escrevia, ele se preocupava com vocabulário, ele se preocupava com estrutura, ele se preocupava com figuras de linguagem. Enquanto Padre Antônio Vieira, que é português, mas que viveu a sua vida, né, entre Brasil e Portugal, por isso que ele também está inserido aqui nesse barroco. Nós podemos dizer que ele está inserido no barroco luso-brasileiro, ou seja, de Brasil e de Portugal. Ele escrevia sermões. E o maior objetivo de seus sermões era fazer crítica a determinados comportamentos e, ao mesmo tempo, convencer o leitor ou o ouvinte em relação àquilo que ele estava escrevendo. Então, ele era conceptista. Ele usava as ideias para convencer as pessoas que estavam lendo ou escutando o seu texto. Então, aqui eu trouxe uma definição de cultismo que diz o seguinte: o cultismo significa o jogo de palavras. Também é chamado de gongorismo, por causa de Luís de Gôngora. Esse estilo utiliza a descrição, termos cultos, ou seja, preciosismo vocabular, linguagem rebuscada e ornamental, para expressar as ideias. Além do uso desses termos, o cultismo valoriza os detalhes e a forma textual. É comum o uso de diversas figuras de linguagem, hipérbole, sinestesia, hipérbole, para quem não lembra, o exagero intencional, a sinestesia, que é o uso dos 5 sentidos, a antítese, o paradoxo e a metáfora. Então, como eu disse a vocês, um texto cultista é aquele texto que vai se preocupar com vocabulário e estrutura. Já o conceptismo, né, significa jogo de ideias. Também é chamado de quevedismo. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através da apresentação de diversas ideias. Ou seja, ele vai trazer um jogo de ideias com o objetivo de convencer alguém. Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. O objetivo principal dos escritores conceptistas era o de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Então, eu quero que vocês, né, fixem bem o que vem a ser o estilo cultista e o estilo conceptista a partir dessas ideias. O cultismo, vamos ter preocupação com a estrutura, preocupação com o vocabulário, com as figuras de linguagem. Conceptismo, preocupação com as ideias e com a argumentação. Bom, essas aqui são as características básicas do barroco, né, que estão sendo apresentadas para vocês hoje, como uma forma de vocês conhecerem o movimento literário. A próxima aula sobre o barroco, ela vai ser uma aula onde nós vamos pegar esses conhecimentos, por exemplo, as características do que vem a ser o cultismo, o conceptismo, e estudar os autores e a sua produção textual, para aí aplicar essa visão geral do barroco nos próprios textos, ou seja, ver como isso acontecia na prática. Para finalizar, eu trouxe para vocês 2 imagens, né, que nós chamamos de obras barrocas. A primeira aqui é um quadro que traz a visão religiosa do barroco. E vejam bem o destaque para aquilo que eu disse a vocês, do claro e escuro, né? E vejam que a figura que representa Jesus, ela está extremamente, né,
clara em relação, iluminada em relação ao restante. Se nós repararmos também a mesa, onde estariam os discípulos, né, ela é mais clara que o quê? Tudo que está ao redor. Veja, o lado oposto à mesa, ele é um lado totalmente escuro. Então, era essa ideia do claro, para representar o religioso, e o escuro, né, para representar o lado, né, que não era religioso. E aqui eu tenho um outro quadro barroco, que já não é mais um quadro religioso, mas que traz a questão da beleza, né? Os padrões estéticos, os padrões de beleza estabelecidos na época, por exemplo, essa menininha aqui, a menininha que está mais clara, veja que a roupa dela é clara, a pele é clara, o cabelo é claro, para representar o padrão de beleza da época. Já a menininha que está de escuro, né, ela seria representada como a ideia daquilo que não é belo, aquilo que não representa o padrão de beleza. Todo o ambiente é mais escuro em relação à menininha do centro. Então, tudo isso é a visão barroca, né, de arte que era vista na época. Então, espero que vocês tenham compreendido bem o que vem a ser o barroco, né? Estudem, façam uma pesquisa mais aprofundada no livro de vocês, na internet, que aí na nossa próxima aula nós vamos estudar os dois principais autores representantes do barroco brasileiro, né? Que são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Até o nosso próximo encontro!